Olá, você assiste agora a mais um vídeo do programa Tira Dúvidas da FUVESP. Este é o terceiro da série que traz sobre o Banesprev e produzido com a finalidade de responder às questões que foram nos enviadas até o dia 26 de janeiro de 2024. Todas as questões relativas à justiça serão abordadas neste episódio, que conta aqui com a presença do nosso advogado, Dr. Marcelo Armelini. Começando então, Dr. Marcelo, gostaria que respondesse sobre a questão da Lei 14.803, que fala do imposto de renda para a previdência privada. Olá a todos, um prazer novamente estar aqui, tentando esclarecer todas as dúvidas relacionadas ao Banesprev, todo esse embaraço que o Santander Banesprev está fazendo sobre a retirada do patrocínio. Iniciando aí sobre a Lei 14.803, que trata agora do imposto de renda, nós temos um problema, que essa lei ela sempre tratou sobre o imposto de renda que incide sobre os planos de contribuição definida, o plano CD. Então, nessa alteração, ela ainda apenas contempla os planos CDs. A gente está fazendo a portabilidade, a transferência, se a retirada do patrocínio realmente acontecer, de um plano BD para um plano CD. Então, num primeiro momento, a resposta é negativa. Essa lei não vai se aplicar para o nosso caso, né? Então, esse tempo que a gente tem no plano BD não vai ser transferido para cálculo da taxa regressiva e do imposto de renda no plano CD. Mas nós já temos conhecimento que está sendo feita uma negociação com a Receita para que essa lei seja regulamentada na possibilidade da portabilidade, o tempo que você carrega do plano BD também seja aplicado no plano CD. Mas, num primeiro momento, nós temos que ter aí a consciência que não. Nós vamos ter a incidência total do imposto de renda no início. Obrigada. Essa era uma dúvida que foi trazida pelo Reginaldo, mas também tem mais pessoas que perguntaram sobre esse tema, que vou localizar aqui. Tem a Edna Maria, que também fala sobre a contribuição extraordinária, como é que fica a questão do imposto de renda. Bem, para a contribuição extraordinária, nós temos a nossa ação coletiva. Ela ainda não teve um julgamento definitivo, ela está aguardando o julgamento em segunda instância no Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo. Em primeira instância, nós tivemos a liminar, tivemos a sentença favorável. Os associados, eles têm aí a possibilidade de usar o valor da contribuição extraordinária conforme as regras da Receita para fazer a dedução do cálculo do imposto de renda no ajuste da declaração de cada ano. As pessoas que não estão contempladas na listagem da ação coletiva, que se tornaram associadas depois, elas podem nos procurar para fazer ações individuais. A Justiça, ela vem de uma forma quase unânime, dando o parecer favorável para que essa contribuição extraordinária seja realmente usada como dedução na apuração do imposto de renda. Então, as pessoas que estão aí protegidas, tanto na ação coletiva ou tem as ações individuais, elas podem sim continuar usando esse benefício, tanto para a primeira contribuição extraordinária, quanto a segunda e essa terceira que está sendo criada agora. Obrigada. O Henrique aqui ele traz uma preocupação em relação ao superávit que foi gerado em 2020, quando a mudança dos títulos da curva para mercado. Ele pergunta como é que está a nossa ação em relação à correção do índice desses valores, doutor Marcelo. A nossa ação ela ainda tramita em primeira instância. Nós ajuizamos o processo conforme a autorização que foi dada em assembleia, em favor da FUVESP. A ação já teve defesa, já teve a parte de produção de provas, já teve todo o andamento necessário de primeira instância, ela está agora madura para a sentença. Falta o juiz definir quanto
quanto à procedência ou não do nosso questionamento quando houve essa alteração e a gente possibilitou aí a correção das complementações. Obrigada. Temos aqui também contribuição da Sandra e da Mariângela em relação agora à questão do direito adquirido. Como é que fica a questão da vitalicidade, que consta, né, inclusive no nosso estatuto, no estado de privatização, em relação ao direito adquirido, agora com esse processo de retirada de patrocínio? O que a gente pode fazer a respeito disso? É uma questão muito importante e muito interessante. Tá? Bem, lá atrás, quando nós tivemos a privatização, tanto a minuta a proposta da privatização quanto o contrato que o Santander assinou tinha uma cláusula que previa a manutenção do direito adquirido dos assistidos. No contrato de venda também havia manutenção dos termos do Banesprev, como ele se encontrava naquela época, durante um prazo definido, e esse prazo ele sempre foi renovado nos aditivos dos acordos coletivos. A gente conhece bem lá o aditivo tanto da Cabesp quanto do Banesprev. Isso veio se repetindo durante os anos e foi suprimido do acordo coletivo agora de forma recente, quando o Santander começou esse processo de retirada de patrocínio e aplicar as dificuldades que a gente está tendo também na Cabesp. Mas como é que fica esse direito adquirido? Existe mesmo? Não existe? É uma questão que o Judiciário está começando a trazer para um estudo. De um lado, o Santander ele pode entender que a retirada de patrocínio tem base legal na Lei 109 e também nos princípios do direito civil, que você não é obrigado a manter uma contratação de forma eterna. Mas, do outro lado, a gente tem a história do direito adquirido. Bem, nós entramos num plano de previdência exatamente para receber essa complementação de forma definitiva e até enquanto a gente estiver vivo, conforme as regras que a gente tinha no nosso contrato de trabalho quando a gente entrou no Banespa. Então, são dois princípios que a gente vai colocar à prova agora na Justiça, né? Isso já está sendo levado a embate junto à Previ, que a gente já tem tido algumas reuniões levando essa manifestação. Existe já um parecer da Previ, num outro caso de retirada de patrocínio, que demonstra a necessidade de atendimento dos termos de privatização, né, quando houve a privatização de um outro setor e que se discutiu a possibilidade da retirada de patrocínio, houve aí a obrigação da manutenção dos cálculos, como estava determinado naquele plano de previdência e não poderia ser alterado pela retirada de patrocínio, e a gente está usando também esse subterfúgio para fazer essa discussão, esse embate junto à Previc. Então, nós entendemos que sim, o Estatuto do Banesprev ele deve ser mantido, deve ser obedecido quanto a esse direito adquirido no pagamento da complementação, como sempre vigorou nos acordos coletivos que o sindicato conseguiu manter e também no estado de privatização. Ótimo. Doutor Marcelo, indo para um outro assunto que é muito custoso para a gente, em relação à questão do serviço passado. Então, tem várias perguntas aqui dos nossos colegas que perguntam como é que está a ação do serviço passado, se essa ação, em que ela nos ajuda em relação a esse processo de retirada de patrocínio. O que você pode passar de informação para nós a esse respeito? Também é um ponto muito importante nesse embate sobre a retirada do patrocínio. Bem, primeiro, o nosso processo do serviço passado, ele teve uma sentença de improcedência em primeira instância. Nós fizemos um recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça anulou essa decisão
para que fosse feita a perícia atuarial para o juiz dar uma nova decisão. Contra essa decisão, o Banesprev apresentou já recurso para o STJ e que ainda aguarda julgamento. Mas o serviço passado, realmente, se a gente levar a cabo a possibilidade da retirada de patrocínio mesmo, ele é um diferencial que a gente tem no nosso processo junto à Previc. Por quê? Primeiro porque o Banesprev ele omitiu de forma proposital a informação da existência desse embate, dessa ação judicial, que tanto nós aqui da FUVESP quanto a FABESP também tem, na documentação que foi apresentada à Previc sobre a retirada de patrocínio. Ou seja, ele não informa que ele pode ter um passivo no futuro num processo desse monte. Isso a gente entende já que uma irregularidade muito grande que o Banesprev comete. Um segundo é que esse valor, tendo a procedência da ação, ele aumenta em muito o valor de ajuste que o Banesprev com o Santander deveria fazer nas reservas de cada um dentro do plano BD, que aí tem consequências na transferência de valores para um fundo que seria criado na forma de CD na retirada de patrocínio. Então vamos lá, primeiro, a retirada de patrocínio, do jeito que a documentação foi formulada, a gente entende que está irregular. Tá? Ela não faz a menção desse processo que é muito importante, um processo que envolve valores muito altos. Segundo, se a retirada de patrocínio realmente for levada a cabo, esse processo ele influencia e muito no cálculo da reserva de cada um. Então é um processo que a gente tem um cuidado muito grande, uma administração para e passo, dia a dia, a gente vê aí o que está acontecendo nessa ação, que é uma ação muito importante para o nosso futuro. Muito obrigada. E agora, sobre os acontecimentos no final do ano, que foi aquela decisão do STJ que anula as nossas assembleias. Então, nós temos no Estatuto, né? Não é que anula, é que a Assembleia, o Conselho Deliberativo passa a ter uma força maior dentro da nossa entidade, o que para a gente não é verdade, porque nós estamos dentro da Lei 109 e ela tem uma outra regra. Mas aqui as pessoas perguntam, né, uma pergunta que vale 100 milhões de dólares, que é como a gente consegue reverter o Estatuto de 2015 como ele era, né? E em relação à Assembleia, que a Previc determina que a Banesprev faça, porque ela deu prazo de 60 dias, né? Para que se fizesse uma Assembleia para decidir, os associados decidirem se eles concordam ou não com a retirada de patrocínio. Ela não cumpriu, agora tem essa lei, essa decisão do STJ que fala que não precisa mais de Assembleia. Como é que fica isso? Né? Em que pé que está? E como que... E também as pessoas perguntam em relação a essa questão do STJ, se outra associação pode contestar essa decisão, né? É uma pergunta que veio aqui da Alice. E no que essa decisão impacta na retirada de patrocínio do plano 2? São muitas questões, mas com um pouquinho de tempo dá para responder. Vou tentar responder aqui com um pouquinho de calma aqui, que essa é uma... porque a gente tem até tentado entender direito o que aconteceu, né? A decisão do STJ é muito dúbia, é muito confusa. Mas vamos lá. A alteração do Estatuto de 2019 e 2021, elas foram feitas à revelia da Assembleia. A Assembleia não acordou com essas alterações conforme previa no Estatuto de 2015. Esse embate, essa discussão, ela tem sido feita já há muito tempo
tanto tendo o Banesprev como autor, que ele ajuizou processos contra o cartório de registro para que fossem registrados os estatutos sem a associação, e ele perdeu o processo, transitado em julgado. Essas ações já terminaram, o Banesprev perdeu em definitivo. E aí nós começamos também a fazer essa discussão na Justiça, tanto a FUBESP quanto outras entidades ajuizaram ações, porque mesmo com essa definição do cartório que não registrava essas alterações do estatuto, o Banesprev começou a usar o estatuto de 2019 e 2021 para reger os seus atos. Houve êxito numa das ações de uma outra associação, no Tribunal de Justiça, e o Banesprev levou essa discussão para o STJ. O STJ, quando ele analisou no primeiro momento essa questão, ele entendeu pela nulidade do processo. Por quê? Ele entende a necessidade da Previc fazer parte da ação também, porque ela é uma entidade que autoriza o funcionamento dos fundos de previdência e também autoriza eventuais alterações nos regulamentos e nos estatutos. Então, tudo isso tem que passar pela Previc. Ele determinando, o ministro do STJ, determinando a nulidade de todas as decisões, ele fala que o processo tem que voltar para a primeira instância, na Justiça Federal, incluir a Previc e ter um novo julgamento. Porém, a Banesprev ela faz uma nova manifestação do processo, onde sai a decisão que o ministro entende que o Estatuto de 2015 é que deve prevalecer como vigente, porém, as definições, as decisões do Conselho Deliberativo deveriam prevalecer sobre as decisões da Assembleia. Então, a primeira conclusão que a gente tem é que ele fala que a Assembleia não é nula, né? Não tem que ser realizada. As decisões é que não podem se sobrepor ao que o Conselho Deliberativo entende. Então, já daí a gente entende que a Assembleia, sim, deve ser realizada. A Previc, quando ela analisa, no primeiro momento, a retirada do patrocínio, ela visualiza no Estatuto de 2015, que estava vigente no ato de protocolo do pedido de retirada do patrocínio, a obrigação da realização dessa Assembleia. E ela determina que a Banesprev informe a sua realização ou não, e deu aí um prazo de 60 dias, que expirou agora em janeiro. Bem, é lógico que, do mesmo jeito que nós, do lado dos participantes, nós estamos fazendo nossas negociações, nossas conversas, nossos estudos, nosso embate na justiça ou fora da justiça, o Banesprev também tem feito, o Santander também tem feito com bastante peso. A gente sabe que eles já encaminharam essa decisão do STJ para a Previc, informando que eles não precisam mais fazer essa Assembleia. Mas a decisão do STJ, ela sai em dezembro. Tanto a determinação da Previc para que informe da realização da Assembleia, como também o protocolo de pedido de retirada foram feitos quando estava em pleno vigor o Estatuto de 2015, sem essa observação do ministro, nessa decisão última de dezembro. Então, o entendimento é que deve ser mantida assim, a obrigação da apresentação da Assembleia. Essa decisão do STJ não pode ter efeito retroativo. É uma insegurança jurídica muito grande. O que a Banesprev quer fazer é uma carta, é um cheque assinado em branco. Ela pode então alterar decisões que foram feitas lá em 2010, 2005, se a Assembleia não vale mais? Não. E isso vale a partir da decisão do STJ. Esse é o nosso entendimento. A gente tem já negociado, já tem dado encaminhamento sobre isso. E essa definição é que deve prevalecer. Ainda é possível, sim, fazer recursos contra essa decisão do STJ. Quem deve encaminhar esse recurso é a entidade que é a autora do processo, que não é a FUBESP. A nossa ação sobre o Estatuto de 2015 ainda aguarda julgamento aqui em São Paulo, ainda não foi julgada.
Então, nós, a FUVESP, não podemos apresentar o recurso, mas sabemos que a entidade ela já está se movimentando para apresentar esse recurso novo. Eu acho que eu consegui responder tudo que você me perguntou. Se faltou alguma coisa, fala de novo. Sobre a questão do diretor financeiro, como é que fica essa questão aí que a gente entrar na justiça, agora tem essa decisão? Essa decisão do diretor financeiro, ela também está dentro dessa alteração do Estatuto de 2015, né? Essa discussão ela faz parte também dessa alteração do Estatuto de 2015. Bem, se o Estatuto de 2015 ele tem que ser mantido em vigor, o diretor financeiro ele também tem que ser levado à eleição na Assembleia. Mas o Banesprev não respeita, ele entende que quando ele colocou em posse o atual diretor financeiro, estava em vigor o Estatuto de 2021 e ele podia fazer isso. Isso também está sendo discutido na Justiça. Infelizmente, o Banesprev ele contraria sempre tudo a toda hora, né? Então ele entende que numa época ele pode fazer determinado ato e agora ele muda esse entendimento com essa nova decisão do STJ, então ele vai querendo fazer os seus atos conforme ele entende possível. E aí a gente tem levado sempre isso à discussão na Justiça. E tem uma pergunta aqui do Sérgio de Mello, que ele quer saber sobre por que a gente também não pode acionar na Justiça os membros do Banesprev que decidiram pela mudança do reajuste, né? No reajuste, na verdade, decidiram na mudança, né, da marcação dos títulos da curva para mercado. Era essa a pergunta que ele queria fazer. Porque a gente pode acionar na Justiça essas pessoas, doutor Marcelo? Quando isso aconteceu lá em 20 para 21, a legislação não autorizava essa mudança. Quando aconteceu, nós levamos isso através de uma denúncia na Previc. Infelizmente, naquela época, a Previc acabou entendendo que era possível fazer, porque depois foi criada uma legislação autorizando. Então, quando eles fizeram, não existia a legislação, mas quando a Previc analisou a nossa denúncia, já existia essa autorização. E a Previc acabou meio que autorizando essa transferência. Infelizmente, a gente está agora colhendo os péssimos frutos dessa tomada de decisão, que está, inclusive, gerando essa nova contribuição extraordinária. Nós já conversamos novamente na Previc, e a Previc ela, estuda a possibilidade da retomada dessa denúncia que foi feita para uma nova análise. Então a gente está aguardando esses desdobramentos dentro da Previc para analisar a possibilidade de acionamento contra as pessoas que tomaram essa decisão. É sempre difícil você fazer ação contra o diretor, uma vez que você tem que demonstrar a má-fé dele, né, o ato improbo dele. Então, a gente está, sim, com certo cuidado sobre isso, a gente está vendo essa possibilidade e ela se mostrou, na sua última conversa, sim, um caminho a ser seguido também. Obrigada. E agora, a pergunta mais importante do vídeo é sobre a ação da retirada de patrocínio. Estão nos perguntando se a FUVESP, isolada ou conjuntamente com as demais associações, ingressou com ação na Justiça contra a retirada de patrocínio e, se não, qual a razão? Primeiro dizer que nós, há tempos, viemos caminhando e continuamos caminhando em conjunto com as demais entidades, com a FABESP, com a Besprev, numa luta contra os desmandos que Santander tem praticado contra a comunidade banespriana, tanto em relação à CABESP quanto à Banesprev, e essa ação também é algo que está conosco
em conjunto com as demais entidades, e nós ainda não entramos com essa ação, né? E temos aqui um motivo por isso. Então, eu vou passar para o Dr. Marcelo, para que ele responda por que ainda, né? E porque as pessoas cobram muito. E a ação, por que não entra com a ação? Nós precisamos ter essa garantia. Por que então não entraram em educação se já faz mais de 6 meses que o Banesprev enviou um pedido à Previc da sua intenção de retirar o patrocínio do Plano 2? Bem, tudo isso com a razão, né? A gente tem aqui, como a gente já conversou em outra live, já conversou em reuniões, um novo processo de privatização, praticamente. E como naquele primeiro processo de privatização, quando a gente teve o leilão e a venda do Banespa, as ações elas foram feitas no seu tempo certo e conforme o andamento de todo o processo de desestatização, a avaliação do Banespa, a contratação do Banco Fator, tudo isso foi discutido de forma isolada e com o tempo. E aqui não vai ser diferente. Primeiro, a gente sabe que a tramitação está sobrestada, né? Ela está aguardando o cumprimento de uma exigência da Previc. Então, se ela está paralisada, ela está aguardando esse cumprimento de uma exigência sobre ter ou não assembleia, o estatuto que estava vigente ou não, a gente não vai gastar munição agora ajuizando um processo que vai discutir o mérito da retirada do patrocínio. Temos inúmeros questionamentos que estão no setor de fiscalização, denúncias que foram feitas pelos nossos diretores, pelos nossos representantes, pela FUPESP, pelas outras entidades, que ainda estão aguardando a análise dentro da Previc e que também, de uma certa maneira, tem causado aí o sobrestamento, a paralisação do andamento normal dessa retirada de patrocínio. A ação, um dia ela vai ser ajuizada, mas a gente tem que ter o feeling para saber quando ela vai ser ajuizada. O que vai ser discutido dentro dessa ação? Ela vai ser ainda questionada alguma coisa de forma administrativa, ela vai ser dividida entre questões relativas ao serviço passado, ao direito adquirido, às regras do edital de privatização, a esse binômio aí sobre a manutenção de um contrato de forma eterna e os princípios do pagamento de uma complementação de aposentadoria. Tudo isso a gente vai ter os momentos corretos para o ajuizamento do processo. Hoje, a gente entende, e aí é uma estratégia, que não é o momento de ajuizar o processo para ter essa definição já da justiça. Porque senão a gente pode até ter um caminho inverso. A gente não pode esquecer que do outro lado a gente tem um gigante, que é o Banco Santander. Esse gigante está tentando transferir para entidades privadas no mercado um valor considerável de 8 bilhões de reais. Todo mundo está olhando para o nosso processo de retirada de patrocínio. O nosso é o maior processo de retirada de patrocínio que já existiu no Brasil. Todo mundo está de olho. Então a gente sofre pressão de todos os lados. Então a gente tem que fazer as coisas com cautela e no seu momento certo. Bom, é sabido de todos que seria muito mais barato para o Santander manter o nosso patrocínio, arcar com suas responsabilidades com os banespianos, mas ele prefere a guerra, né? Então, nessa guerra existem várias armas que precisam ser usadas e cada uma tem o seu tempo. Eu sei que é difícil a gente pedir para vocês, tenham paciência, né? Cada coisa no seu tempo. Mesmo porque a Previc é um órgão regulador e que a partir do momento que a gente entrar com uma ação na justiça, está nas mãos do juiz decidir o nosso futuro. E não cabe mais à Previc fazer nenhuma análise, ela só vai cumprir o que a justiça determinar. E, infelizmente, a justiça ela não tem sido muito justa conosco, né? Vocês viram que é exemplo do STJ.
Então vamos tentar fazer a luta de outras formas, usando as ferramentas que nós temos, aos poucos, como é possível. Infelizmente não dá para a gente falar todas as nossas estratégias, porque senão isso pode chegar nas mãos do opositor e não nos ajudará. Então a gente conclui aqui esse vídeo. Agradeço ao Dr. Marcelo pelas contribuições e dizer a vocês que tem mais um, não menos importante do que esse que nós já falamos, que tocará outros assuntos pertinentes à retirada de patrocínio, mas que passa por um outro viés. Continuem conosco.